Olá, este é o canal Teologia, Educação e Filosofia. Eu sou o professor Marcos e nós vamos dar continuidade ao nosso curso de missiologia. Nós estamos ainda na primeira disciplina do curso, que é a Introdução à Missiologia, e hoje é a aula de número 2. Vamos fazer uma breve oração. Maravilhoso Deus e eterno Pai, agradecemos por mais esta oportunidade. Que o Senhor possa nos iluminar, nos abençoar para termos compreensão da Tua palavra e da importância da missão na nossa própria vida, na vida da igreja. Abençoa, Senhor, esta irmã, este irmão, esta pessoa que está nos assistindo e que ela possa ser incentivada, que ela possa ser motivada também, Senhor, a fazer a obra do Senhor. Pai querido e santo, nós agradecemos e pedimos a Tua bênção em nome de Jesus. Amém. Bom, hoje nós vamos iniciar falando dos estágios, da missão. Então, nós vimos na aula anterior que o significado da palavra missão é enviar, mandar, remeter, ou seja, é alguém enviado por alguém com autoridade para levar uma mensagem. Então, o enviado, no caso da missão cristã, ele é enviado com a finalidade de quê? De anunciar, veja aí, anunciar a Cristo e o plano de salvação para todos os homens. Desculpe. Então veja que a finalidade do missionário, daquele que é enviado, é levar, anunciar a Cristo e o plano de salvação. Ou seja, dizer ao mundo que há sim uma solução. E esta solução para o mundo chama-se Jesus Cristo. E que Deus traçou um plano para salvar a humanidade. Então, desta forma, a missão ela abrange três estágios, que são definidos da seguinte forma. Primeiro estágio, nós chamamos de missão local. Ela abrange a comunidade local e a circunvizinhança. Exemplo, os bairros, as cidades vizinhas. Por exemplo, eu estou aqui em São Caetano. Temos aqui Santo André, São Bernardo, Diadema, Mauá, que são cidades vizinhas. E temos os bairros vizinhos. Então, a igreja local, ela faz a missão dentro ali da sua localidade. E ela é muito importante, porque às vezes nós estamos num local e muitas pessoas ainda não foram evangelizadas. Então, a missão local, ela vai pegar a igreja local, vai ter um grupo, ou o certo seria toda a igreja, mas geralmente sempre tem um grupo específico que sai aos domingos, depois da escola dominical, para fazer evangelismo. Então, a missão local. Nós temos a missão nacional. O que é missão nacional? A missão nacional, ela abrange os limites da nação de origem do missionário. Exemplo, estou em São Paulo e de repente Deus me chama para fazer missões lá no Nordeste. Ou Deus me chama para fazer missões lá no Sul, ou no Centro-Oeste. Então, a missão nacional é quando um missionário ele sai da sua cidade e ele vai para outra cidade, porém na mesma nação, ou seja, na nação de origem deste missionário ou missionária. E nós temos a missão transcultural. A missão transcultural, como diz aí, abrange até os confins da terra, ou seja, são todas as tribos, nações e lugares deste planeta. Então, veja que interessante, nós temos aí a grande comissão que nós vimos semana passada, na aula anterior. A grande comissão é ide por todo mundo pregar o evangelho.
Então, você pode fazer missão local, você pode fazer missão nacional, você pode fazer missão transcultural. Aí vai depender da chamada de Deus na tua vida, né? Talvez você fale, não, meu lugar é aqui, onde eu moro. Amém? Já é um local. E nem sempre, a gente consegue alcançar todas as pessoas que estão no local onde a igreja está localizada. Às vezes, para você atingir um bairro, principalmente, por exemplo, em São Paulo, leva bastante tempo, porque tem bairros aqui com milhares e milhares de pessoas. De repente é uma missão nacional. Deus coloca no teu coração, sai de São Paulo e vai para Minas Gerais. Sai de São Paulo, vai para Bahia. Sai de São Paulo, vai para o Amazonas. Então aí você está fazendo a missão nacional e obedecendo à ordem de Deus, se esse for o teu caso. E a missão transcultural é você sair do seu país. Só que tem uma coisa, a missão local e a missão nacional, elas exigem menos de um missionário, de uma missionária, do que da missão transcultural. Por quê? Porque na missão local, você está dentro daquela cultura, você fala aquele idioma, não tem dificuldade nenhuma para compreender. Então, na missão local, é uma das, vamos dizer, não vou dizer a mais fácil, mas uma que exige menos, assim, do evangelizador, do missionário que está ali fazendo esse trabalho. Exige sim ter um conhecimento da palavra, ter uma experiência com Deus. Mas em termos de ter que estudar cultura diferente, idioma diferente, costumes diferentes, leis diferentes, não vai haver essa necessidade. Na missão nacional, ela é um pouquinho mais, deixa eu ver que palavra posso usar, ela vai exigir um pouquinho mais. Por quê? Você sair daqui de São Paulo, se você é paulista, você vai para o Nordeste, você não tem parente lá, você não tem ramificação nenhuma lá, você vai ter que estudar um pouquinho como que é a vida lá no Nordeste, como que as pessoas, o que elas creem, como que elas vivem. Então vai exigir um pouquinho, dependendo da localidade que você vai dentro do limite nacional. Agora, quando é transcultural, a questão ela é um pouco mais exigente. Por quê? Você vai ter que conhecer o idioma daquela nação, a cultura daquela nação, as origens, as religiões que são vigentes naquele lugar, a lei do país. Então, a missão transcultural, ela é uma chamada muito específica da parte de Deus, e ela já vem no coração desta pessoa, porque a missão transcultural você vai deixar tudo, vai deixar a sua casa, o seu bairro, a sua cidade, o seu estado, o seu país de origem, para estar indo para outro, E missão transcultural, ou qualquer tipo de missão local ou nacional, não é turismo, É você sair para você batalhar pelas almas, Então a missão transcultural, ela vai exigir mais desse missionário, dessa missionária, porque ela abrange outros preparos que muitas vezes na missão local e nacional você não teria tanta necessidade. Vamos aí, como a igreja deve ver a obra missionária. A igreja deve ver a obra missionária como um privilégio jamais concedido ao mundo. É tão grande esse privilégio que os anjos queriam realizá-lo, mas não puderam. A igreja é uma embaixada do reino de Deus neste mundo. Cada um que na igreja se envolve com a evangelização e obra missionária torna-se um embaixador
entre os homens. E assim é assim que a igreja deve ver o trabalho missionário hoje. Então vamos trabalhar esse primeiro parágrafo aí. É um privilégio? É um privilégio. Por quê? Porque nós não estamos fazendo uma obra de homens, uma obra que algum presidente ou algum governador ou algum prefeito instituiu e chamou você. Não, a obra missionária, quem nos chama é o próprio Deus, né? Quando o Senhor Jesus, nós vimos na aula anterior, em todas aquelas passagens, em Mateus, em Marcos, em Lucas, né? Quem está chamando é o Filho de Deus, ou seja, é o próprio Deus, porque a mesma essência de Deus é a mesma essência do Senhor Jesus Cristo. Então, é um privilégio você ser chamado pelo dono do universo, por aquele que criou tudo, por aquele que é o dono da vida, para executar uma obra para ele, né, neste mundo que, infelizmente, está completamente dominado pelo pecado. Então, o crente, ele deve se sentir verdadeiramente um privilegiado em poder realizar esta obra, em poder fazer esta obra para Deus, para o reino de Deus. E a igreja, ela o apóstolo Paulo, deixa eu achar aqui, capítulo em 1 Coríntios, ele nos chama de, deixa eu ver se é 1 Coríntios, agora me fugiu, é 2 Coríntios, perdão, capítulo 5, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo de número 20. Eu vou ler o versículo 18 para a gente entender. Versículo 17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Olha que coisa linda. Perdão, gente. Deus nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, né, nós somos embaixadores do reino com a oportunidade de levar os homens que estão distantes de Deus por causa do pecado, né, a se reconciliarem com Deus por meio de Jesus Cristo. E a igreja, né, nós somos os embaixadores pelo qual Deus leva a mensagem. Então, veja bem, isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Então, nós somos embaixadores, né, neste mundo do reino de Deus. Então, por isso que a nossa pátria não é aqui, o nosso destino final não é aqui. Nós estamos aqui de passagem. E nesta passagem, agora reconciliados com Deus, transformados pelo poder da palavra e do Espírito Santo, nós nos tornamos embaixadores do reino que agora nos pertence por herança, né? Então nós somos embaixadores. Então cada um que na igreja se envolve com a evangelização e a obra missionária torna-se um embaixador de Deus entre os homens. É assim que a igreja deve ver o trabalho missionário hoje. Então, eu sou um embaixador, né? Eu estou aqui trabalhando na embaixada do reino de Deus no mundo.
para tirar aqueles que ainda estão escravizados na corrente, né, do pecado. Então, isso é um privilégio e nós temos que procurar executar essa obra com todo o zelo, com toda a dedicação. Infelizmente, hoje, a maior parte da igreja, ela não se preocupa muito com essa posição, com essa obra, né? As pessoas estão muito ligadas no seu dia a dia, no seu trabalho, em construir, né? Não é errado você construir uma família, você construir alguma coisa neste mundo, mas para nós que somos crentes, a prioridade é sermos embaixadores, levarmos outros a alcançarem aquilo que nós alcançamos, que foi a salvação da nossa alma. Então, o segundo parágrafo diz assim, não obstante a igreja ser o instrumento de Deus na terra para a propagação de seu reino, ela deve ter também como objetivo visualizar, pela direção do Espírito Santo, e preparar homens e mulheres para o campo missionário. Veja, nós vemos nas 3 dimensões da igreja que nós temos a missão na igreja local, que não vai exigir tanto preparo. Agora, se você for para a missão nacional, já vai exigir um pouquinho mais. E se você for como missionário transcultural, que é um campo missionário mais abrangente, aí o preparo tem que ser maior. Então, nós precisamos ter pessoas preparadas. É lógico que Atos 1:8, Jesus disse assim que nós seríamos suas testemunhas. E ser testemunha, para ser testemunha não é necessário você ter um curso teológico, né? Um bacharelado, um médio, um básico, não. Testemunhar é você falar daquilo que Deus fez na sua vida. E todo crente, ao testemunhar da sua vida, como ele já está há algum tempo na igreja, ele já aprendeu alguma coisa para falar alguns versículos da Bíblia. Agora, para ser um missionário, literalmente, ele precisa ter um conhecimento mais aprofundado, né? Além da experiência empírica, né, pessoal com Deus diariamente, a chamada específica, ele tem que ter também um conhecimento maior das Escrituras, de saber explicar o plano de salvação de Deus, que começa a despontar nas Escrituras a partir de Gênesis 3:15, quando Deus disse que viria da semente da mulher que pisaria na cabeça da serpente. Então, a partir dali, no decorrer de toda a Escritura, até chegar ao Apocalipse, nós vemos o desenvolvimento desse plano de Deus, né? Na história da humanidade. Então, um missionário, ele precisa conhecer bem esse plano. Um missionário que vai trabalhar exclusivamente na obra como missionário mesmo, ele tem que ter um conhecimento da antropologia bíblica, ele tem que ter um conhecimento da sociologia, ele tem que ter um conhecimento um pouquinho mais aperfeiçoado. Por quê? Porque principalmente se ele sair do seu país e for para outro país, ele vai ter que conhecer muitas outras coisas, como o idioma, a cultura, como eu já disse anteriormente. Tá? Então precisa preparar, a igreja precisa, né, na direção do Espírito Santo, e o próprio crente, né, sentir no seu coração, falar, peraí, Deus tem uma chamada para mim nessa área. E se você sente, porque qual que é o primeiro passo? Começa a se preparar, né? Começa a se preparar, fazendo um curso de teologia, pedindo a Deus a direção para qual país, ou para qual cidade, e aí você começa se preparando. Bom, é a igreja que deve enviar, dar respaldo para que, pelo Espírito Santo, né, para que os que pelo Espírito Santo são chamados e separados para a obra missionária. Nós temos aqui um exemplo da separação
do apóstolo Paulo e de Barnabé para a obra missionária. O texto aqui, vou ler só o verso do 1 ao 3. Atos 13. Na igreja que estava em Antioquia, que se tornou uma base missionária, né, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então veja, e então, jejuando e orando e pondo sobre ele as mãos, os despediram. Então veja bem, que aqui tem uns detalhes interessantes, que tinha lá na igreja, tinha profeta, né, tinha doutores, né, coisa interessante. Hoje nós temos algumas pessoas, algumas igrejas, quando falam que é doutor, né, e acha que é alguma coisa que não é correto, que é, né, mas ali havia doutores. E veja bem que quem disse para separar foi o Espírito Santo. Olha aí, servindo eles ao Senhor, jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. E olha só, jejuando e orando, colocaram as mãos sobre eles e, né, os despediram. Então, quem chama para a obra, né, é o Espírito Santo. Quem chama para a obra é o Espírito Santo. E a igreja local é aquela que se encarrega de enviar. Aí nós vamos ver mais para frente que a igreja tem que custear, tem que cuidar. Isso aí, em disciplina posterior, nós vamos estar discutindo. Então, a igreja, através de seus líderes, deve buscar subsídios para o sustento do missionário, realizando entre os fiéis uma conscientização. Olha aí, o primeiro trabalho, né, que nós podemos ver aqui, ó, é a conscientização, né, da necessidade de contribuir, de orar e abraçar a causa missionária, que é a obra de Deus. A cooperação é o melhor caminho para a realização da obra missionária. Então é importante, talvez você diga: professor Marcos, mas eu não tenho chamada para ser missionário, né? O máximo que eu faço é evangelizar aqui na igreja. Ótimo, maravilha. Mas você deve ter uma consciência missionária, né, de que você deve orar, contribuir, né, já que você não vai, você pode orar e contribuir. Agora tem uma coisa que a gente sempre fala, né? Missões se faz orando, contribuindo e indo, né? De 3 formas você faz missões. Aí algumas pessoas falam: já que é orar, só vou orar. Olha, tá certo, mas missão ela tem que ser feita com as 3 coisas: é orando, é contribuindo e indo. Não dá para separar, eu vou só orar. Não dá para separar, eu só vou contribuir. Não dá para separar, não, eu só vou. Tem que ser essa tríade sempre: orar, contribuir e ir, tá? Aqui em Filipenses capítulo 4, versículo 14, nós temos um exemplo, né, de que como que é importante a atuação da igreja na vida do missionário. Aqui o apóstolo Paulo está agradecendo, né? Esta carta ela foi escrita por Paulo aos Filipenses como uma carta de
agradecimento e gratidão pela ajuda financeira que esta igreja prestava ao apóstolo Paulo. E aqui no 4,14 ele diz assim: todavia fizeste bem em tomar parte da minha aflição. E bem sabeis também vós, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e a receber, senão vós somente. Porque também uma e outra vez me mandastes o necessário a Tessalônica. Então veja que é importante que a igreja local que envia esse missionário esteja ali trabalhando também para o sustento. Então a cooperação é o melhor caminho para a realização da obra missionária. Contudo, primeiro precisa haver um trabalho bem feito de conscientização para toda a igreja. Então Paulo não poderia levar a cabo tudo o que fez sem o apoio e a ajuda da igreja de Filipos. Essa igreja deu-lhe suporte financeiro e sustento espiritual. Aqueles que estão na linha de frente precisam ser encorajados por aqueles que ficam na retaguarda, porque qual é a parte dos que desceram a peleja, tal também será a parte dos que ficaram com a bagagem, igualmente repartirão. Conhecemos bem essa passagem, né, irmãos? De 1 Samuel 30, quando Davi sai com seus homens para recuperar as suas esposas, recuperar todo o povo que estava com ele. Alguns soldados estavam cansados e não tinham condições de ir. Aí ficaram cuidando da bagagem. Quando os que foram à batalha retornaram, com o povo, com todo mundo, alguns, os que foram à peleja, não queriam distribuir despojo com aqueles que ficaram, dizendo, eles ficaram aqui. Mas aí o rei Davi, que naquela época ele estava já era ungido rei, mas não tinha sentado ainda no trono. Ele disse, não, nós vamos repartir igualmente para todo mundo, tanto para os que foram, como para os que ficaram, porque os que ficaram também tiveram a sua participação no trabalho. Então é importante isso, A gente, às vezes você não vai, mas você ora e contribui, então você já está realizando a obra missionária. Então Deus chama uns para irem ao campo missionário e os demais para sustentar aqueles que vão. A obra missionária é um trabalho que exige um esforço conjunto da igreja e dos missionários. O missionário e o seu preparo. Bem, como eu já mencionei há alguns minutinhos atrás, a questão da diferença do você realizar a obra no estágio local, no estágio nacional e no estágio transcultural. Mas é importante que todo crente tenha esse preparo, mas em especial aqueles que têm a chamada específica para missões. Veja só, Jesus treinou os seus discípulos antes de enviá-los a pregar. Você pode verificar isso lá em Marcos 1,17. A vocação do missionário implica no discipulado, vinde após mim, e em ser treinado por Cristo, e eu vos farei, e no esforço de ganhar homens, pescador de homens, ou seja, pescar. Em primeiro lugar, Jesus chamou nesse processo, em primeiro lugar, Jesus chamou. Nesse processo é reservado um tempo para o treinamento, para estarem com Ele. Então vem a última parte, enviar para pregar. Nós temos algumas dificuldades que às vezes uma pessoa aceita Jesus e a gente coloca já para pregar,
para falar, para fazer alguma coisa, mas vou tomar uma aguinha aqui, não, porque a garganta está meio ruim. Mas não é bom, né? É bom que a pessoa tenha um preparo. Jesus chamou os discípulos, né? Chamou um por um, chamou. E esses discípulos passaram 3 anos andando com Jesus. É como se fosse um discipulado intensivo. 3 anos, dormiam, acordavam, andavam o dia inteiro juntos, estavam ali. E Jesus ali passando, né, o conhecimento, passando as verdades do reino de Deus, preparando os discípulos. Então, assim também tem que ocorrer na vida do missionário. Ele precisa também passar por um processo de preparo. Então, num período de 3 anos e meio, os discípulos estiveram com Jesus e puderam receber lições preciosas, que seria a base para os seus ministérios. Então, veja bem, tiveram treinamento. Assim também, aquele que sabe, aquele que tem desejo, aquele que tem a convicção, que já teve a confirmação de Deus para esse trabalho específico, que é missões, ele tem que ter um preparo. E o primeiro preparo é um encontro com Jesus. É uma conversão genuína, né? É uma conversão verdadeira. Então, a experiência com Cristo é o primeiro passo, né? Tem que ser verdadeiramente convertido. Se não for convertido, então tem alguma intenção que não é a real e a verdadeira. Então, num período de 3 anos e meio, os discípulos estiveram com Jesus e puderam receber lições preciosas, que seria a base para os seus ministérios. No Sermão da Montanha, Jesus trabalhou o caráter dos discípulos. Ele também deu aulas práticas de evangelismo, estratégias de missões e lhes deu a grande comissão, prometendo estar com eles todos os dias. Então veja aí, no caso dos discípulos, né, que foram privilegiados, o primeiro preparo foi com o mestre, né, foi com o próprio Cristo entre eles. E nós temos vários textos que nós vamos ver mais para frente, Jesus ensinando, treinando os seus discípulos para a execução do ID. Então vamos lá. Quando um candidato à obra missionária é discipulado na sua igreja local e tem experiência de trabalho nessa igreja, já é um grande passo. Essa é uma evidência, irmão. Todo aquele que tem uma chamada, não vou dizer só missionária, mas uma chamada específica para atuar, né, como obreiro da casa de Deus, porque o missionário é um obreiro, né? Ele vai começar a trabalhar antes de ser chamado. Ele vai começar a trabalhar antes de ser visto pelo pastor. Por quê? Porque Deus o impulsiona ao trabalho. Ele tem um chamado, mas ele não reconhece. Então ele começa a trabalhar antes. Aí Deus trabalha no coração do pastor ou do líder da igreja que está ali para visualizar aquilo e para já ir dando os parâmetros e a orientação. Então, Deus nunca vai chamar alguém que está, sabe, sem fazer nada, desmotivado, não se esforça para nada. Mas quando você vê alguém que está ali, né, ele não é nem obreiro, nem obreiro ele é. Ele é simplesmente um membro da igreja, mas ele está ali. Está ali, vamos lá. Então, aí já dá um indício de que essa pessoa tem uma chamada diferenciada. E ela pode ser para ser um missionário, ela pode ser para ser um pastor, ela pode ser para ser um evangelista, ela pode ser para ser um presbítero, um diácono. E para a obra missionária, essa experiência de trabalho na igreja, ela é muito importante. Por quê? Porque o missionário, ele é um fundador de igreja. Ele
fundador no sentido assim, né? Ele sai da sua igreja local e abre uma igreja em outros locais, né? Geralmente acontece assim, ele vai para um determinado lugar, uma determinada cidade, ali ele coloca a igreja, né? Levanta a igreja começa a crescer, aí daqui a pouco o ministério manda um pastor, o missionário sai e vai plantar. Ou seja, o missionário ele é um plantador, né? Um plantador de igreja, ele vai plantando igreja, né? Eu falei fundando, mas me equivoquei no vocabulário. Ele vai plantando igrejas em vários locais, em vários distritos, em vários bairros, e depois a igreja vai mandando obreiros com a chamada pastoral para dar continuidade. Então esse é o enredo, né? Então, porém, existem outras áreas que merecem ser incluídas no preparo deste futuro missionário ou missionária, né? Tais como preparo espiritual. Bom, primeiro, a chamada pessoal definida, irmão. Se a pessoa não tem uma chamada, se ela não tem a certeza da chamada, não se atreva. Porque, como eu disse, ser um missionário, principalmente um missionário transcultural, não é você fazer turismo em outros países, em outras cidades, não. A chamada é você saber que vai enfrentar problema, vai enfrentar oposição, vai enfrentar lutas. Então, a chamada pessoal definida, ela trata da questão da convicção de que esta pessoa tem que ter no seu coração dessa chamada de Deus. Eu tenho certeza da minha chamada. Então é importante isso, por quê? Porque se não tiver, não adianta, né? Vai ter muita frustração, muita decepção, e aí não é bom. Vida espiritual, ou seja, profunda experiência de salvação e comunhão com Cristo. Falar, andar e viver, né? Ou seja, como eu disse alguns minutos atrás, né? A experiência da salvação é fundamental. Sem essa experiência, né, não existe chamada. Então é importante que essa experiência da salvação seja profunda, né, essa comunhão com Deus, né, com o Senhor. Quando eu falo Deus, né, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, porque com essa comunhão íntima a chamada fica bem definida dentro de nós. Você sabe, Deus me chamou para isso. Também ainda no preparo espiritual, fé, maturidade e firmeza. Irmãos, olha, eu vou falar só da maturidade e da firmeza, né? Porque sem fé não tem como nem ser um cristão. Mas a maturidade é o quê? É aquela experiência que você tem, né? E a firmeza espiritual é um resultado da maturidade. Porque eu me torno firme espiritualmente a partir do momento que eu adquiro maturidade. E a maturidade fala de experiência, de uma experiência que eu tenho com Deus através da fé. Então veja que é um desenvolvimento. Fé, maturidade e firmeza espiritual. Então isso é importante. O missionário, a missionária, aquele que diz ter a chamada bem definida para missões, para fazer isso, né? Agora, se você vai fazer uma missão local, né, você tem que ter as mesmas coisas, tá? Tem que ter a mesma coisa. Talvez a chamada bem definida pode mudar um pouquinho, porque a chamada para missão transcultural, às vezes, não é igual à chamada, né, do mandato de ir e anunciar o evangelho a toda criatura, tá? Mas para a chamada missionária, como missionário transcultural que sai, que larga tudo, né? O local de origem, deixa a família, muita coisa para ir, então tem que ter uma chamada bem definida. E, né, convicções espirituais inabaláveis, que vêm de buscar a Deus e confiar na sua palavra, e ser cheio do Espírito Santo. Isso aqui, irmão, é fundamental, né? Talvez depois da
da chamada pessoal definida é ser cheio do Espírito Santo. Mas aqui não existe hierarquia de posição, né, irmãos? Aqui são preparo, né, que todo missionário ele tem que autoanalisar-se, verificar-se, se examinar, ser sincero consigo mesmo, com Deus, com a igreja na qual ele congrega, para ter esse primeiro preparo, que é o preparo espiritual. Porque não adianta você ter os outros preparos e não ter esse, não vai adiantar nada. Bom, preparo teológico, isso é importante para atender às exigências do seu trabalho, porque você vai ter que discipular, você vai ter que explicar, você vai ter que interpretar a palavra para as pessoas, a palavra de Deus. Então, um preparo teológico é importantíssimo, né? Mas pastor, mas eu sempre fui na escola dominical, ou seja, isso é ótimo. Na escola dominical, a teologia que nós aprendemos é uma teologia, deixa eu ver como eu posso chamar, uma teologia do cotidiano, né? Da vida, uma teologia da vida, das situações que você vive no dia a dia. Um curso teológico vai te trazer uma teologia mais abrangente, né, que é um conhecimento das doutrinas da palavra de Deus, então vai abranger muito mais disciplinas do que você aprende somente na escola dominical. Na escola dominical é uma teologia prática para o dia a dia, né? Agora, um curso teológico, ele abrange bastante ao ponto de vista teórico, sim, porém toda essa teoria ela converge na missão prática. Lembra a primeira aula, né? A teologia ela desemboca, né, na missiologia. Não adianta mesmo só ter o preparo teológico e não realizar a missão, não fazer a missão, né? Então é importante isso. Então, avisando que o povo espera um bom conhecimento bíblico da parte do missionário, para afirmar suas próprias convicções e sempre ensinar biblicamente nos mais diversos assuntos e doutrinas, para poder convencer o não crente e instruir os novos convertidos. Então, o preparo teológico é fundamental. Não existe curso de teologia, né, que você não... o curso de missiologia que não tenha essa exigência de você, né, estudar a teologia. Agora, o preparo cultural, estudos em antropologia, né? Ou seja, você tem que estudar o ser humano, né? Estudos em sociologia, primeiros socorros, isso é fundamental. Um missionário que sai, né, principalmente transcultural, missionário que sai, e nós também, né? Todo, né? Talvez não só, desculpa eu dizer que sou transcultural, mas todos. De repente você vai evangelizar no bairro vizinho e alguém está passando mal, você tem que ter um pouco de conhecimento de primeiro socorro se acontece alguma coisa ali, né? E começar a estudar o idioma do país antes de chegar lá. Se caso a sua chamada é para um missionário transcultural, você tem que estudar o idioma, porque sem isso você vai ter muita dificuldade, e é bom nem ir. Se você não consegue falar o idioma para o qual o país você vai, então nem vá. Primeiro, então, se você tem chamada para um país transcultural, então comece a estudar o idioma. Outra coisa, estude a geografia, costume, história, religião e os mais diversos aspectos da vida daquele povo que você vai, né? Isso é fundamental. Então, se você tem a chamada para o missionário transcultural, você já tem que pensar nesse preparo transcultural também. O preparo financeiro, né, é exigida hoje em dia em quase todos os países do mundo uma quantia garantida mensalmente pela missão ou pela igreja. Eu me lembro que em 2016 eu fui para a Europa. Fui convidado por uma igreja para estar pregando nas igrejas ali na Europa, e foi necessário, né,
essa questão dessa quantia, né, que eu estaria levando, como é que eu estaria me sustentando ali, quem queria me ajudar, tal. Então isso é importante. E segundo ponto, deve-se saber o custo de vida numa base média do país onde pretende trabalhar. Então você vai para um país, você tem que estudar, tem que fazer ali um apanhado de como é o custo de vida naquele local, né? Para que você possa ir para lá e ter o seu sustento. Principalmente se você vai com a sua família, você tem um filho, 2 filhos. Então, o custo de vida para aquele local que você vai, é importante você pesquisar, analisar, né? Então, não é assim, vamos para lá e seja o que Deus quiser, não. Tem que ser pensado isso. E o terceiro ponto aí, o missionário ou a missionária precisa ter uma igreja a qual o envia e o sustenta, ou mesmo uma agência missionária. Então, no projeto do envio do missionário, toda essa questão tem que ser observada, né? O seu sustento, como é o custo de vida no local onde ele vai, quanto que ele vai precisar no mínimo para poder sobreviver, né? Ou seja, sobreviver se tem um lugar para morar, né? Para pagar o aluguel, ter como comprar o seu alimento, comprar uma roupa, precisar ir no médico, ter que comprar algum remédio, alguma coisa assim. Tudo isso tem que ser observado e a igreja que envia geralmente tem que fazer esse levantamento, né? Para que quando o missionário for enviado, ele não vá passar necessidade, porque não tem como. Se você chegar, você vai fazer missão transcultural e chegar naquele lugar, você vai ter que trabalhar para poder fazer a missão, é bem diferente, né? Aí você vai ter que trabalhar. Se você tiver que trabalhar, você vai ter que cumprir os seus horários, então vai sobrar o que para fazer a missão? Se é um missionário enviado para pregar a palavra de Deus, então a igreja que envia deve ajudar no sustento do missionário, né? Então isso é muito importante e a gente vai trabalhar essas questões um pouquinho mais para frente. Então, nestas poucas páginas, né, esses poucos slides de hoje e os da primeira aula, nós vimos apenas aspectos, né, da missiologia. O assunto é extenso e é necessário um espaço muito maior para abordarmos todo o assunto, mas creio que tudo que foi abordado nestas páginas nos dão uma visão, mesmo que sintética, da extensão e complexidade desta disciplina. Creio que nas próximas disciplinas o aluno obterá um complemento para a sua formação. Que Deus vos abençoe. Então, aqui nós terminamos essa primeira parte, né, que é uma introdução à missiologia. Trabalhamos aí a origem da palavra, trabalhamos aí o que é a missiologia, né, trabalhamos aí o que é o missionário, e na próxima disciplina nós vamos começar a trabalhar missão no Antigo Testamento. Então nós vamos começar a missão no Antigo Testamento, depois missão no Novo Testamento, missão na história da igreja e por aí vai, tá? Que Deus abençoe. Espero que você possa ter adquirido mais um pouquinho de entendimento sobre essa tão importante disciplina que é a missiologia. E espero também que possa no teu coração estar sendo despertado para essa obra maravilhosa. Pastor, mas eu não fui chamado para a missão transcultural, mas você é chamado para a missão local. Amém? E da missão local, pode ser da missão nacional e por aí vai. Deus abençoe e que fiquem na paz do Senhor.